Olha só. Fizemos um vídeo adventista do professor Ailton. Agora, o arqueólogo Rodrigo Silva, porque Rodrigo Silva prega sobre o sábado na AD, né? Olha só que interessante. Prazer. Eu sou da FAO também, na USP. E eu acompanho você há muito tempo já. Eu queria saber o seguinte. Na Bíblia, em Êxodo, tem os 10 mandamentos. Uhum. E o 10º é o único que fala que guardará o sábado e santificá-lo. O quarto, né? O quarto, isso. Uhum. Por que ninguém faz isso? Eu vou responder aqui com muito respeito. Por que ninguém faz isso? Você não lê Bíblia, meu querido. Se você lesse Bíblia, jamais você estaria fazendo essa pergunta para o mestre conhecedor Rodrigo Silva. Certo? Simples entender isso. Por que ninguém mais faz isso? Porque a realidade agora é Cristo. O primeiro dia da semana que celebra a ressurreição do Verbo. A nova criação, não uma velha criação. Tanto Hebreus 8:13 já está falando, desapareceu o Velho Testamento. São apenas sombras a realidade de Cristo. Por isso que ninguém, ou entre parentes, acredita nisso. Certo? Por que ninguém faz isso? Eu vou responder aqui com muito respeito, porque graças a Deus eu tenho já a terceira vez que eu falo nessa igreja aqui. Não nessa igreja, mas num evento dessa igreja. E essa não é a única Assembleia de Deus que eu falo. E eu fico feliz por uma coisa. Como é que é o seu nome mesmo? Gustavo, eu fico feliz por uma coisa. Em primeiro lugar, pelo respeito que os irmãos estão tendo, porque às vezes eu sou mais respeitado por alguns ateus do que por alguns irmãos que me consideram seita só porque eu guardo o sábado e não como carne de porco. Né? O presbiteriano acredita na predestinação, que é uma doutrina só presbiteriana, e ninguém chama presbiteriano de seita. Né? Batiza por aspersão, não tem dom de línguas, e mesmo assim ninguém considera seita. O adventista, só porque eu guardo o sábado, eu sou seita. E graças a Deus isso está mudando. Louva a Deus por isso, louva a Deus por isso. Mas eu quero ampliar um pouquinho a resposta que eu vou dar a você, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, irmãos, e se algum adventista falar diferente do que eu estou falando, eu vou falar igual Paulo. Se vier um anjo de Deus, pode falar que, olha, você não entende nada de teologia adventista, tá bom? Porque o que eu estou falando, até a Ellen White fala o que eu estou falando. Em primeiro lugar, a maior parte do povo de Deus não está na igreja adventista, está fora da igreja adventista. Tá certo? Deus tem sinceros em todas as religiões. Eu, Rodrigo, estou convencido pela Bíblia que eu tenho que guardar o sábado, que isso não morreu no Calvário com Cristo. Mas eu também estou convencido que Deus ama o meu irmão que chegou a uma conclusão diferente de mim. E olha só. Você está convencido uma ideia. E você quer colocar essa ideia no pensamento das pessoas. Mas eu estou convencido, eu, Rodrigo Silva, com todo respeito, com toda uma técnica para falar, passando a mão na cabeça, para te arrastar para a sua denominação. Simples. Está invalidecendo o sacrifício de Cristo. Simples entender isso. Sim, você quer guardar o sábado, mas você tem que fazer sacrifício com o animal. E para você fazer um sacrifício com o animal, você tem que ser sacerdote, porque foi confiado ao sacerdote. Simples. Olha que São Tiago, o livro que Lutero queria amputar, Tiago 2,10, ó. Pois quem guarda os preceitos da lei, mas falta em um só ponto, se torna culpado de toda ela. Olha só. São Tiago falando. Agora, São Paulo, cheio do Espírito Santo, vai nos ensinar. E
proclamar ali nas comunidades dos Gálatas. Olha só, Gálatas, nada menos nada mais, Gálatas 3, 19, ó. Olha só. Então, o que é a lei? É um cumprimento ajuntado em vista das transgressões, até que viesse a descendência. Olha só, quem é a descendência? Jesus Cristo, certo? A quem for feita a promessa foi promulgada por anjos, passando por um intermediário. Olha só. Agora você entende por que foi revogado a lei. Por que caducou? Porque veio por intermédio Moisés, o anjo. Olha só. Que foi dando a lei, os preceitos, etc. A Bíblia é bem clara. Veio a promessa agora. Caducou, que foi proclamado pelos anjos. Hebreus 2:2 fala a mesma coisa. Certo? Santo Estevão fala também a mesma coisa. Por isso que Santo Estevão ele é apedrejado pelos judeus. Que você segue preceito que vem de anjos. Então, os adventistas estão seguindo preceitos que vêm de anjos. E desprezando a realidade que é Cristo. Já veio a promessa. Cristo caducou, Romanos 10:4. Olha só, 20, ó. Gálatas 3:20, ó. Mas não há intermediário. Tratando, ó, não tem intermediário. Ali tinha um intermediário, Moisés e o anjo. Agora não tem um intermediário. É Cristo agora. Ó, mas não há intermediário. Tratando-se de uma só pessoa. Deus é uma só. Olha só que interessante. Hebreus, só para voltar à linha do raciocínio do Dr. Rodrigo Silva, eu só creio na guarda do sábado porque eu leio a Bíblia, não é isso que ele falou? Eu também leio. Por isso que eu não caio nesse conto de fada, nessa mentira. Então, vocês estão seguindo o quê? Que vem de anjos. Por ministério de anjo. Nós estamos seguindo o que Cristo pregou, que anunciou e confiou à igreja. A graça, domingo. Ressurreição, domingo. Paráclito, Espírito Santo, domingo. Revelação, Apocalipse 1:10, domingo. Eucaristia, comunhão, Santa Missa, domingo. Não por intermédio de anjo, mas o próprio verbo. Certo, Rodrigo Silva? Agora você pega em Gálatas 5:4. Já está separado de Cristo. Vós que procurais justificar pela lei, decaíste da graça. Agora faço uma pergunta. Vocês seguem todos os preceitos de Moisés? É mais de 600. Você segue os 10 mandamentos ali, dado por anjos? A linha, a risca? Comer carne de porco é fácil. Vocês fazem sacrifício expiatórios com animais? Pecou? Tem que fazer um sacrifício. Violou o sábado? Fazer um sacrifício. Será que você segue mesmo? Pedro fala, nem os judeus suportaram, que Atos Apóstolos 15:7 ali, nossos irmãos não suportaram esse jugo. Vocês vão querer suportar? Simples, ó. Hebreus 2:2, ó. Eu gosto de fazer esse estudo. Nossa, eu amo, cara. Ainda vem os caras embloqueiam meu canal, me denunciam no Face, perco o Face e por aí vai. Sei como eu não perdi meu canal, mais de 1.000 inscritos ainda. Aqui, ó. Hebreus. Deixa eu ver se é isso mesmo. 2:2, ó. A palavra anunciada por intermédio dos anjos era tal ponto válido, ó, que todas as transgressões, os desobediência recebesse o julgo castigo, ó. Já foi válida. Simples entender isso, certo, doutor? Agora você pega em Atos, olha só, Atos 7, 7,
53, ó. Ó que Santo Estevão está falando para os judeus. Que não quer seguir Cristo, que renegou Cristo. Que perseguia Cristo, porque Cristo violava o sábado. João 5, 17, 18. Vós que recebeste a lei pelo ministério dos anjos e não guardaste. Aí, ó, foi em Porto. Eles rangiram o dente, os judeus. Falou uma realidade, pô. Que chegou a uma conclusão diferente de mim. E se eu estiver certo na minha interpretação sobre o sábado, e você for sincero a Deus, Deus vai te revelar. É festa da divina festa revelação concedida pela igreja. A interpretação é pela igreja, pelo magistério. Não a sua própria interpretação. Por isso que Cristo tem o magistério, deixou o magistério. Isso através da Bíblia. Se eu estiver errado, Deus vai revelar para mim. Tá certo? As obras não são o meio nem a causa da nossa salvação, mas é o resultado dela. E Deus não revelou até agora a você, ô doutor? A Bíblia, você não achou esses versículos na Bíblia? De Deus hoje tem algumas interpretações que alguns pensam diferente. Por que as pessoas, hoje a maioria, não guardam o sábado? O sábado, guardam mais o domingo. Hoje até o domingo está caindo bem em desuso. O que nós estamos vendo mais é uma teologia que todos os dias são de Deus. Eu estava na TV Batista, me fizeram essa pergunta há pouco tempo agora. Não, todo dia não, meu querido, tem um dia especial. Todo dia sim, é o dia de Deus, mas um dia especial é o domingo. Se para e vai louvar a Deus, servir a Deus. Eu pergunto assim, eu concordo, todos os dias são de Deus, não é só o sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E até lá na TV Batista, eu perguntei para quem estava me entrevistando, eu falei assim, qual que é o seu dia de aniversário de casamento? Aí a pastora falou, dia 15 de novembro, não lembro mais a data, acho que era 15 de novembro. Aí eu falei, vocês são casados só no 15 de novembro? Não, todos os dias do ano. Se todos os dias do ano vocês são casados, por que no 15 de novembro vocês comemoram? Como ele sai fora do assunto? Misericórdia, Senhor. Esses doutor. Porque nós somos felizes todos os dias, chega naquele dia a gente tem o que comemorar. Eu falei, essa é a razão do sábado. Como eu ando com Jesus domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado eu comemoro a minha relação com Jesus nos outros dias. Mas se eu não ando com Jesus nos outros dias e guardo o sábado, eu sou um legalista. Tá certo? A partir do segundo século, o cristianismo foi distanciando muito do judaísmo. E ser cristão era não ser judeu. E uma das marcas fortes do judaísmo era a guarda do Shabat. Então muitos cristãos falam assim, não quero ser confundido com esse povo. Mas em longo tempo, Deus sempre teve muito no segundo século, os cristãos se distanciaram dos judeus. Claro, pô! A realidade é Cristo, caducou. E tanto que os judeus perseguiram Cristo. Claro que sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. A minha igreja. Que vai gozar, mas não do sábado, mas do domingo. Por isso que a igreja, os judeus foram se distanciando. Que a igreja não deve mais isso. São Paulo, que era judeu também, não segue mais isso. Chama tudo de esterco, cocô. Certo, doutor Rodrigo Silva? Eu acho que ele vai falar da igreja católica aqui. Como sempre, não vê. E sucesso, que você está na USP. Deixa eu ver. Tá, Cristo, você nunca vai ser exatamente igual a Jesus, porque Jesus é inigualável. Mas você está tentando, pela graça dele. Então, sabe do céu. Ele falou, aqui está escrito que por suas obras e pelos seus méritos, você nunca vai... Tá ótimo aqui esse vídeo. Cadê a Bíblia do Dr. Silva? Não tem, pô, claro. Em Gálatas já dá para saber. Romanos também dá para saber. Atos, olha só. 27, ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, ele era quem? Ele era o quê? Cresceu sob os pés de Gamaliel.
havia de viajar no dia seguinte, ó. Olha só. O que Paulo está fazendo ali no domingo? Se Paulo era judeu, da tribo de Benjamim. Discípulo, Atos 5. Olha a diferença quando você começa a ler a Bíblia, entender o texto, saber o texto, ó. Atos 5, ó. 34. Levantou, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, fariseu, doutor da lei, ó. Respeitado por todo o povo, ó. Doutor da lei. Mestre de Paulo. Guardião do sábado. Que vem por ministério de anjo. E, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Acho que é Jeremias. Se eu não me engano. Jeremias, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu dar um pause aqui que eu vou achar esse versículo. Olha só que interessante. É em Jeremias 7, 22, ó. A guarda do sábado, todos os ritos do Velho Testamentário, não vem de Deus. Vem por intermédio de anjo. Por isso que caducou em Cristo. Agora não tem intermediário. Ó. Jeremias 7, 22, ó. Porque não falei a vossos pais, e nada lhe prescrevi a respeito de holocausto e sacrifício, no dia em que os fiz sair do Egito. Ó. Deus usou quem para tirar o povo ali do Egito? Moisés. Aí vem, só você ler Êxodo todinho você vai entender. Vem os 10 mandamentos, vem as leis, vem os preceitos, vem as petições. Olha só, tudo por intermédio, Gálatas 3, 19, 20, Hebreus 2, 2 e Atos 7, 53, por intermédio de anjos. O Novo Testamento é o próprio verbo falando. E tanto que, olha só, você pegar em 2 Coríntios, ainda você tem coragem de ouvir um cara desse? Estudou, né? Estudou. Diz que estudou. Diz que é teólogo. Diz que é doutor. Não se faz doutor como antes, né? Olha só. Você pegar em 2 Coríntios 3, ó. Olha só. Até o ofertório era no domingo, ó. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Que Paulo estipulou. Não é nem o dízimo mais, porque o dízimo é da lei. Por isso que é ofertório. Cai por terra isso. Dá de acordo com o seu coração. Certo? Ó. 3. 6. Olha só. Ele que nos fez apto para ser ministro da lei, ó. Na nova aliança, não a da letra, sim a do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ó. Olha só, não é mais anjo fazendo a ponte, usando o intermediário Moisés, não. É o próprio Cristo capacitando ministro apto para nova aliança. Olha só. Só pegar 1 Coríntios 3, 4, 5 e 6, você vai entender, ó. Ora, seu ministério da morte, gravada com a letra em pedra, se revestiu de tal glória que os filhos de Israel não podiam fitar o olhar no rosto de Moisés, por causa do resplendor de sua face, embora transitório. Ah, eu creio na guarda do sábado porque a Bíblia faz eu crer. Será mesmo? Quantos mais gloriosos, senão o mistério do Espírito. Ó. Olha só. As apóstolos desce quem? O Espírito Santo. Então, esse ministério, as apóstolos que Cristo capacitou, é o mais glorioso do que a tradição judaica, o ensino judaico, que vem por intermédio Moisés fazendo a ponte com o anjo. O anjo prefigurando definia do verbo.
certo? Seu ministério da condenação já foi glorioso, ó. Muito mais o que há de sobrepujar em glória o ministério da justiça, ó. Olha só que interessante, pô. Ó, se o ministério da condenação já foi gloriosa, olha só, ministério da condenação, porque a lei matava, a lei condenava, a lei apedrejava. Por isso que Cristo foi violando o sábado, para você entender que caducou em Cristo. Você não é obrigado mais a seguir, circuncidar, porque você não é judeu. Agora, esse judeu que se converteu, virou católico, por exemplo, ele não vai seguir mais esse costume. É católico. Caducou tudo o que foi transmitido no Velho Testamento. É isso que os adventistas não querem aceitar. Essas igrejas farisaicas, judaicas, essas igrejas acionistas, judaica, que segue preceitos, como ali Edir Macedo fundou o templo do rei Salomão, segue também essas doutrinas farisaicas. Arrasta a multidão, porque o povo não lê Bíblia, cara. Fica acreditando nesses mestres aí, ó. Muito mais há de sobrepujar em glória o ministério da justiça. Aliás, sob esse aspecto, e em comparação dessa glória eminentemente superior, empalidece a glória do primeiro mistério. O Novo Testamento ele é espírito vivo, a alma da igreja. Se transitório era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Olha só, aqui cai essa farsa desse adventista, pô. Mais glorioso é que permanece. Por isso que no segundo século os cristãos foi se distanciando. No primeiro século, não no primeiro século já. A vinda de Cristo já foi distanciando, muito menos ainda. Ó, em posse de tal esperança, procedemos com total desassombro. Não fazemos como Moisés. Olha só. Colocou o véu. Cobriu o rosto com um véu, ó, para que os filhos de Israel não fechassem os olhares no fim daquilo que era transitório. Olha só, doutor. Por isso que o véu foi rasgado. Glória a Deus. Salve a Igreja Católica. Em consequência, a inteligência deles permaneceu obscurecida. Ainda agora, quando leio o Antigo Testamento, esse mesmo véu permanece abaixado, porque é só em Cristo que ele deve ser levantado. Ó. Por isso que vem essa confusão. Quando lê o Velho Testamentário, fica obscuro. Você não entende, porque os caras aproveitam disso para fazer doutrina. Agora em Cristo, esse véu foi rasgado. Não está mais obscuro, que o magistério ensina. Que a verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. Por isso, até o dia de hoje, quando leio Moisés, um véu cobre o coração. Esse véu só será tirado quando se converter ao Senhor. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha só, guarda o sábado não tem liberdade. Mas todos nós temos o rosto descoberto. Refletimos como num espelho a glória do Senhor. E nós vem transformados nessa imagem, sempre mais resplandecente pela ação do Espírito Santo. Eu guardo o sábado. Porque eu leio a Bíblia. Eu guardo o sábado que é a Ellen White. Pelo amor de Deus, salve Maria. Acho que eu não li a Bíblia, né? Essas doutrinas... Pode ver pra você ver. A maioria dessas seitas prega o Velho Testamentário.
campanha, propósito, voto, dízimo, é tudo Velho Testamentário. Porque o Novo Testamento, esse véu já foi rasgado. O que era obscurecido, agora não é mais, pô. Foi colocado às claras pelo Verbo, pelo Senhor Jesus Cristo. Porque vem por ministério de anjo. Interessante. Cristo, ele é o próprio Deus. Você prefere obedecer preceito que vem de anjos ou preceitos, mandamento que vem de Deus? Salve Maria, sou servo e missionário Roberto. Glória a Deus, aleluia. Com todo respeito, adventista, com todo respeito. Salve Maria.